Tem dias que parecem mais silenciosos por dentro. Você olha para o relógio, vê as horas passando, sente o peso do que não fez. E o que deveria ter feito, mas não fez. E no fundo sabe que vai se cobrar por isso, de novo. É como se você carregasse uma cobrança constante, uma voz interna que nunca se cala. E o mais cruel é que mesmo se esforçando, mesmo tentando, quando você não consegue render como queria, essa mesma voz não te consola. Ela te julga, ela te aponta o dedo, ela te culpa. Talvez seja por isso que você clicou nesse vídeo. Talvez esteja buscando, ainda que inconscientemente, algum tipo de explicação para esse ciclo que te esgota. Ou talvez nem tenha vindo buscar nada. Só sentiu que precisava ouvir alguma coisa hoje. E se for esse o caso, fica comigo até o fim. Porque talvez você esteja preso num mecanismo invisível que ninguém nunca te ensinou a identificar. E a partir do momento em que você entende o que está te prendendo, você começa, pouco a pouco, a se libertar. Aliás, se em algum momento esse vídeo tocar em você, de verdade, comenta aqui embaixo. Às vezes, só colocar em palavras o que se sente já organiza algo dentro da gente. E se puder, deixa um like. Não é só por engajamento, é porque isso pode fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas que, assim como você, vivem se cobrando e se machucando por dentro em silêncio. Você já percebeu o quanto se exige? O quanto quer dar conta de tudo? Render, produzir, corresponder às expectativas, externas e internas, mesmo quando está cansado, mesmo quando está emocionalmente drenado? Você sente que precisa ser forte o tempo todo, que não pode falhar, que não pode parar, porque se parar, talvez tudo desmorone. E o que dói é que quando você não consegue corresponder a tudo isso, não tem colo, não tem compreensão, só tem mais culpa e mais solidão. Tem algo muito profundo por trás disso, algo que talvez tenha nascido lá atrás, em algum lugar da sua história onde você aprendeu que o seu valor estava no que você entrega, no quanto você acerta, no quanto é útil, produtivo, eficiente. Talvez você tenha crescido ouvindo que precisava ser o melhor, que não podia errar, que tinha que dar conta. E com o tempo internalizou essa ideia como se fosse uma verdade absoluta. Eu só sou bom o suficiente se eu estiver rendendo. Mas isso é uma mentira tão bem contada que a gente acredita e se destrói tentando viver de acordo com ela. Sabe o que é mais cruel? É que quando você falha em render, quando trava, quando desanima, quando se esgota, você não se acolhe, você se culpa. Como se não bastasse o peso do cansaço, você ainda carrega a culpa de estar cansado. E isso vai corroendo sua energia por dentro, como uma cobrança que nunca se satisfaz. Quantas vezes você já se olhou no espelho e sentiu vergonha por não ter feito o que queria? Quantas vezes terminou o dia com a sensação de que podia ter feito mais? E quantas dessas vezes você se abraçou, em vez de se cobrar? Quase nenhuma, né? Porque a verdade é que você não aprendeu a ser gentil consigo mesmo. Aprendeu a exigir, a empurrar, a se obrigar. E quando isso não funciona, aprendeu a se punir. Mas talvez o que você precise agora não é de mais cobrança, é de mais escuta, mais compreensão, mais honestidade emocional. Você não está fraco, você está sobrecarregado. Você não está perdido, você só não foi ensinado a pausar com carinho, a respeitar seus próprios limites, a olhar para si com os olhos de quem cuida, não de quem julga. E essa culpa constante por não render é um sinal, um alerta, um pedido silencioso da sua mente e do seu corpo para você parar e perguntar: de onde está vindo essa cobrança? Ela é justa? Ela é saudável? Ela me aproxima de mim ou me afasta? Porque tem uma diferença enorme entre querer crescer e se destruir tentando. E talvez você esteja confundindo esforço com agressão, foco com autocobrança doentia, disciplina com rigidez emocional. E aí entra um ponto essencial. Seu cérebro não funciona bem sob ameaça. Quando você se cobra com raiva, com dureza, com culpa, ele não responde com motivação. Ele responde com paralisia, com ansiedade, com exaustão. É como tentar correr com o freio de mão puxado. Por isso, quanto mais você se culpa por não render, menos energia emocional você tem para render de verdade. E o ciclo continua. Um looping emocional que te puxa para baixo, que mina sua autoestima, que te faz sentir incapaz, insuficiente, pequeno. Mas você não é nada disso. Você é alguém que sente muito, que carrega o peso de expectativas gigantes, que tenta todo dia dar o melhor de si,
mesmo quando está doendo. E isso já diz muito sobre quem você é. E se ninguém nunca te disse isso, deixa eu te dizer agora. Você é mais do que suficiente, mesmo nos dias em que não rende. Aliás, comenta aqui embaixo, eu tô tentando. Só isso. É um jeito simbólico de dar um passo para fora da culpa, de afirmar para você mesmo que ainda está em movimento, mesmo que seja devagar. E se quiser continuar essas conversas com você mesmo, se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo para quem sente muito, pensa muito, se cobra demais, mas não quer desistir de si mesmo. Olha, eu sei que às vezes dá vontade de sumir, de desligar tudo, de fugir da própria cabeça. Mas a verdade é que você não precisa fugir de quem é. Precisa aprender a estar com você mesmo nos dias difíceis. E isso começa com uma coisa simples: parar de se machucar com as próprias exigências. Você não precisa render todo dia, não precisa ser produtivo o tempo todo. Você precisa aprender a se escutar, a descansar sem culpa, a se respeitar, a se valorizar pelo que é e não só pelo que faz. E isso não é autoindulgência, isso é amor próprio, é maturidade emocional, é crescimento de verdade. Porque crescer não é se destruir, é se reconstruir com mais consciência. É trocar a culpa por responsabilidade, a cobrança por presença, o julgamento por compaixão. Respira fundo agora, fecha os olhos por 2 segundos e repete para si mesmo mentalmente: eu não sou minha produtividade e eu mereço descanso. Eu estou tentando. Essa frase pode parecer pequena, mas carrega uma cura. E se você plantar essa frase dentro de si, repeti-la nos dias mais pesados, talvez que, aos poucos, essa culpa que te sufoca comece a perder a força. Se chegou até aqui, comenta: eu estou me tratando com mais carinho. É um compromisso, é um lembrete, é uma escolha. E se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que também vive se cobrando demais e se culpando por não render. Porque talvez nesse momento essa pessoa esteja precisando ouvir exatamente isso. Nos vemos no próximo. Até lá, não se esquece, você não precisa se destruir para se transformar. Você só precisa se acolher de verdade. E esse pode ser o seu primeiro passo.